Então, pessoal, boa noite novamente. Para quem ainda não dei boa noite, que bom que vocês estão aqui conosco. Sejam bem-vindos. O nosso projeto depende de nós. Temos a palestra de hoje, que é Pontes entre Gerações, a força da troca intergeracional. E, como convidada, a nossa querida doutora Mônica Campanha, tá? Vamos falar um pouquinho dela daqui a pouquinho, porque a gente sempre começa as nossas programações fazendo um agradecimento aos nossos patrocinadores, que garante para nós aí, né, toda a programação que a gente oferece para vocês gratuitamente. E também ao Fundo Municipal do Idoso da Prefeitura de Belo Horizonte pela parceria. Então vamos começar passando o vídeo. Ítalo, você que vai passar o vídeo? No caso, está no slide da professora. Ah, sim. Oi, Luciene, tudo bem? Boa noite. Oi. Então, você já quer que eu coloque eu mesmo coloco o vídeo aqui? Isso, a gente pode começar então, você passando o vídeo, tá Tá, bom? tá bom. Então, a todos esses patrocinadores, né, o nosso muito obrigada. Então, pessoal, nós vamos apresentar então a doutora Mônica Campanha, que é a nossa palestrante de hoje. A doutora Mônica, ela é médica geriatra pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, mestre em neurociências, professora convidada aqui do nosso Instituto IPPE, professora de pós-graduação em geriatria da APAMED, professora de pós-graduação também em gerontologia da PUC Minas, também fisioterapeuta especializada em saúde e envelhecimento do idoso. É também especialista em gerontologia. É uma pessoa querida nossa, que está sempre nas nossas programações, trazendo assim, muito conhecimento, né? E eu espero que vocês aproveitem bastante essa palestra. Nós vamos ter aí, né, 2 horas para muita troca, muito aprendizado. Aproveite bastante. Pode ligar aí o seu microfone e falar direto com a doutora Mônica, ou então aqui no chat, né? Vocês podem escrever também, pode fazer uma pergunta, um comentário. É tudo muito bem-vindo e enriquece aí a nossa noite, tá bom?
Então, seja muito bem-vinda, doutora Mônica. Obrigada, Luciene. Ítalo também, obrigada. Obrigada aí ao IPPE, essa parceria bacana, uma instituição com tanta credibilidade, né? Quando a gente vê aí o vídeo dos patrocinadores, é realmente de encher os olhos. Grandes patrocinadores, eles só se envolvem em grandes projetos. Então, é a certeza de que eu estou junto de uma instituição séria, falando de um assunto sério. Porque tudo que a gente fala relacionado à longevidade, a viver muito, viver com saúde, com funcionalidade, precisa interessar a todos nós. Nós vamos conversar aqui e entender que esse país, em envelhecimento, como nós estamos, precisa haver em todos nós uma mudança mesmo em relação ao processo de envelhecimento. E nós vamos conversar aqui algumas coisas sobre isso hoje, mais uma vez. Então, agradeço a todos que aí estão tirando um tempinho dessa noite para a gente poder ter um bate-papo aqui. Opa, esse já foi, esse também. Então, esse projeto depende de nós, do IPPE. Eu gosto demais do nome do projeto, porque, antes de tudo, envelhecer bem depende muito de cada um de nós. Às vezes as pessoas chegam no meu consultório e eu percebo muito um desejo assim de alguma fórmula mágica para envelhecer. O que que eu preciso tomar, doutora? Me fala quais as vitaminas, me fala que exames que eu preciso fazer. Enfim, tudo isso acaba sendo necessário, mas mais importante é a pessoa ser ativa no processo de envelhecimento, ativa em todos os aspectos da saúde, não só em fazer exames e tomar vitaminas, mas em buscar no dia a dia aquilo que vai fazer ela viver bem. Porque o que a gente vai conversar aqui hoje é isso: a saúde é uma construção diária. Construção de escolhas diárias. Eu falo com meus pacientes, falo com meus filhos que são jovens, com os colegas deles. A melhor decisão que você pode tomar hoje é cuidar da sua saúde. Se você deseja viver muito, e hoje essa é uma realidade possível para a maior parte de nós, você precisa acreditar que vai fazer diferença você ter saúde. E hoje, então, nós vamos falar mais um pouco sobre isso. Nós vamos conversar aqui sobre ponte entre gerações e a força da troca intergeracional. Então, eu quero começar lembrando que nós todos somos feitos de histórias. Por isso que, às vezes, você pode estar se perguntando, mas uma geriatra vai falar aí de trocas intergeracionais, de histórias, o que que isso tem a ver, né? A gente, às vezes, tende a pensar. Infelizmente, tem um fundo de verdade nisso, mas nós médicos somos muito treinados para a gente tratar doença no consultório, pedir exame, né? É, e a gente, às vezes, se esquece de promover a saúde da população. Ficamos muito tempo só resolvendo problema que já foi iniciado. Então, a gente também está mudando essa cultura e enxergando que a gente precisa promover saúde. E como geriatra, o que que eu vejo muito e acompanho nas pessoas que envelhecem bem? Que essas pessoas, elas têm uma vida compartilhada. Então, quando eu falo que nós somos feitos de histórias, somos todos, mas precisamos ser feitos de histórias que se encontram e se entrelaçam. Porque por mais que a gente viva ótimos momentos sozinhos, e nós vamos conversar aqui a importância da solitude também, de viver bem sozinho, a gente precisa enxergar que uma vida entrelaçada, conectada, ela passa a fazer mais sentido quando a gente pensa numa existência longa. E é por isso que eu, como geriatra, vou abordar esse tema aqui com vocês hoje. Esse único slide com dados que eu vou trazer para vocês, mas é para a gente pensar o seguinte: também o meu papel como geriatra em estar falando nisso tem muito de uma responsabilidade social. Porque a gente está vivendo um envelhecimento acelerado. Enquanto diversos países já são considerados envelhecidos e fizeram isso lentamente, tendo tempo de se adaptar, o Brasil não. O Brasil está vivendo o que a gente chama de envelhecimento a passos largos. Inclusive, o que que nos preocupa? É um país que ele está ficando velho antes dele ter ficado rico. Tem esse termo que é verdadeiro, porque a gente ainda tem muitos problemas de base para resolver nesse país, questões sociais, econômicas, e a gente vem aí com uma população idosa aumentando e emergindo cada vez mais. Então, diversas estratégias vão ser necessárias para suprir isso. E meu papel como geriatra, então, precisa ir além de estar com uma pessoa no consultório, eu preciso trazer essa voz para a sociedade,
sobre a responsabilidade individual também. Um país que em 2030, gente, olha, 2030 está batendo aqui na porta, é amanhã quase, vai ter mais idosos do que crianças até 14 anos. Pensem bem nisso. Existe uma projeção de que em 2060, um em cada quatro brasileiros vão ter mais de 65 anos. Isso é bastante, vai ser, e a gente já está vivendo isso, né? A presença do idoso na rua, a presença do idoso ocupando os espaços, porque os idosos estarão cada vez em maior número. E aí, se a gente olha esse gráfico aqui à direita, quando a gente compara, por exemplo, lá em 1970, a população de idosos, quanto que ela era, e agora, em 2020, o tanto que isso aumentou, a gente tinha 4 milhões e 700, agora a gente tem 32 milhões, praticamente 8 vezes que aumentou nesse período de 50 anos. Então, nunca antes na história a gente teve um envelhecimento tão acelerado. E por isso que nós temos que pensar estratégias para viver bem e para essa população idosa, que seremos nós, se sentirem bem. E falar em trocas intergeracionais é uma das estratégias que a gente tem de solução, inclusive, para diversos problemas e dificuldades que o envelhecimento pode trazer. Então, primeiro eu quero falar o que que é a intergeracionalidade, né? Às vezes fala trocas intergeracionais. Então, você vai pegar gerações diferentes e vai fazer uma troca mútua. Então, apesar dessa aula hoje ser muito voltada para o público adulto e idosos, ela poderia também estar sendo dada para jovens, pessoas mais novas que precisam entender que a intergeracionalidade ela favorece os dois lados. Então, por que que ela é tão importante? Primeiro motivo eu falei aqui, o envelhecimento da população. Então, se a gente tem mais pessoas vivendo muito, essas pessoas elas não podem ficar à margem da sociedade, que é algo que a gente ainda vê com muita frequência hoje. O idoso recluso dentro de casa que praticamente não está participando do mundo. Pensa bem, se vai ter mais idosos do que jovens, e se esses idosos não participarem do mundo, quem vai fazer as coisas acontecerem? Não vai dar certo. E o segundo motivo, e aí a gente pensa até numa, já trazendo um benefício para a população mais jovem, é a própria mudança da estrutura familiar. Então, hoje, casais com menos filhos, casais sem filhos, filhos trabalhando fora, morando longe, a gente sabe que o mundo diminuiu de tamanho, ou seja, as pessoas hoje, o mundo está tão globalizado, às vezes tem até filhos, mas eles estão morando em outro país, em outro continente. Então, assim, diminuiu muito hoje a convivência entre os avós, entre os pais e os netos, por conta dessa migração, da urbanização, da própria rotina acelerada. Então, uma coisa, inclusive, que a gente já vê hoje são os avós e netos adotivos. Olha que interessante isso. Eu não tenho netos, às vezes não tenho nem filhos, mas eu vou usar esse meu potencial de afeto, de amor, de conhecimento e vou ver uma pessoa que deseja estar conectada comigo para a gente fazer essa troca mútua e nos considerarmos aí avós e netos adotivos. Quem ganha com isso? Quem ganha com essas possibilidades de troca? A gente pensando que toda a sociedade vai se beneficiar e vai precisar disso, todo mundo vai ganhar. Então, os jovens, eles ganham em valores, eles ganham em tradições. Aquilo que às vezes a gente precisa pesquisar, que a pessoa vai perguntar lá no chat GPT, o que que eu faço numa situação? A gente se surpreende quando a gente vai perguntar isso para o idoso e vai aprender com ele o que que ele já fez, o que que ele já viu ser feito naquelas situações. Então, os jovens eles vão ganhar em tradições, em ética no trabalho, em resiliência, nos jeitinhos da vida real que manual nenhum traz pronto para nós, a não ser quem viveu. E os mais velhos também. É algo que a gente precisa falar hoje, porque a gente não pode falar só muito em combater o preconceito contra idoso quando a gente fala isso. Existe um preconceito também do idoso, muitas vezes, em relação aos mais jovens, de que são supérfluos, de que não tem paciência, e a gente sabe que isso também é preconceito. Então, os mais velhos ganham muito, aprendem com as novas tecnologias, se atualizam cada vez mais, têm a oportunidade de mudar a sua visão de mundo, um mundo que é mais ágil, que é mais flexível. Então, a gente pode dizer que os dois lados eles vão ganhar. Aprendem sempre a ter uma escuta ativa, empática,
desafia tanto o etarismo, o preconceito quanto idosos e também quanto os mais jovens, e vai estimular uma flexibilidade cognitiva, que é o que a gente fala, a capacidade de ter uma mente que muda, que se atualiza. Aquela frase do Raul Seixas de que eu prefiro ser uma metamorfose ambulante, a gente precisa entender que isso pode ser muito interessante e vantajoso na vida da gente. Aquela ideia de que, eu sempre fui assim. Não, meu jeito é esse. Isso tem cada vez menos espaço. É óbvio que os nossos valores, as nossas crenças, tem muitos que precisam ser imutáveis, é aquilo que é a nossa base. Mas tem muita coisa que a gente precisa aprender com o outro a fazer diferente. E às vezes é aí que a gente vai até descobrir nossos propósitos e a nossa felicidade. Então, ter a abertura para essa flexibilidade cognitiva, esse pensamento criativo, faz toda a diferença no processo de envelhecimento para quem tem essa abertura. Então, exemplos que eu escuto no consultório, que eu vejo no dia a dia. Trocas, gente, elas começam em qualquer ambiente. Então, a gente vê, por exemplo, uma avó que ela vai ensinar para sua neta a fazer pão de queijo, uma receita de família. E por outro lado, ela aprende com essa neta o quê? Ela aprende a ter mais paciência nos processos, ela aprende a rir dos erros, ela aprende a se cobrar menos. Então, é um momento ali que elas tiraram uma para outra e uma vai estar ensinando para a outra e elas saem muito mais ricas dessa experiência. É um avô que ele vai ensinar para o seu neto como trocar a resistência do chuveiro, como eu vi isso no meu consultório, o neto deslumbrado porque o avô é corajoso e na prática ensinou para ele, tirou a resistência, viu como é que faz. E o avô encantado que o neto pegou na mesma hora um vídeo no YouTube, mostrou para ele como que tem todos os recursos ali de coisas que o avô não sabia, mas ensinando também detalhes que facilitaram essas coisas eletrônicas que o avô faz no dia a dia. Um outro exemplo que eu já escutei e gosto de pensar como é que foi. Então, uma senhora, uma neta ensinando ali para sua avó, para uma conhecida, como pagar as contas pelo banco na internet. Algo que para ela é simples, né? Enquanto ela faz isso, ela ensina a baixar um aplicativo e a avó tem essa disponibilidade. Essa senhora também estava contando para ela como que foi no passado, como que era você ficar na fila para pagar uma conta e você ali interagir com outras pessoas e você desenvolver a sua paciência. Tá vendo aquela troca, uma visão de mundo, uma oportunidade única que essa pessoa mais jovem está tendo. E no trabalho, a gente precisa falar sobre trocas intergeracionais no trabalho. Hoje a gente sabe que o público 50 a mais, ele no trabalho ele é diferenciado porque ele traz maior comprometimento, ele traz maior capacidade de resolução de problemas. Então, aquilo que às vezes para o mais jovem é muito difícil, às vezes é uma vergonha que ele tem, às vezes é uma capacidade, uma dificuldade de liderar que ele tem, o público 50 a mais já tem isso mais inserido. Por outro lado, aquilo que para o mais jovem é quase que automático em termos de tecnologias, inteligência artificial. Então, eu coloquei isso aqui porque eu me lembrei de um paciente falando, ele chegou deslumbrado com a inteligência artificial, a facilitação do trabalho que ele aprendeu com o jovem, e ele me contou isso, que colocaram essa pessoa bem mais jovem no setor dele, que ele teve preconceito mas que essa própria jovem foi atrás dele para pedir informações sobre uma reunião que ela foi convidada a participar. Então, naquele momento, os dois tiveram abertura. Ao mesmo tempo que ele ensinou para ela, né, a desenvoltura da reunião, ele ficou deslumbrado com o que ele aprendeu de inteligência artificial e como aquilo facilitou o trabalho dele depois. Ou seja, abertura de duas partes e ganho para ambas as partes. Então, se a gente sabe da importância disso, é papel de quem? É o idoso? É o jovem? Quem que vai começar a incentivar essas trocas? Porque eu sei que se a gente está aqui, às vezes vocês vão falar, não, Mônica, para você é fácil falar, mas os jovens não querem saber disso. Eu digo que não são só jovens, muitos idosos também não querem saber dessa conversa. Ah, não, eu estou muito bem, eu vivo bem aqui na minha, não tenho muita paciência, eu assim já aprendi muita coisa. A gente enfrenta e vê isso das duas partes. E o que eu quero dizer para vocês e reforçar é o seguinte: a nossa sociedade como um todo está caminhando para ser a chamada sociedade longeva. Isso é global, isso é irreversível. E a gente sabe que tudo que a gente faz
pensando em longevidade, a gente favorece toda a população, porque se Deus quiser, todos nós vamos chegar lá. Então, isso é papel de todo mundo. E começa muitas vezes na própria família, na convivência familiar. Os pais, os avós, os jovens têm que estimular isso, têm que favorecer um almoço, que não precisa ser aquele almoço ideal de domingo que reúne a família toda, mas às vezes são ali, é um lanche no fim de tarde, é um almoço rápido durante a semana, onde cada um está se esforçando para estar com os outros. Então, é um filho que trabalha, mas fala, eu vou dar uma passadinha rápida na casa do meu pai para trocar com ele alguns aprendizados e aprender algumas coisas. É um neto que no final de semana vai passar rapidamente na casa dos avós, enfim. A convivência familiar já precisa estabelecer essa troca e estimular essa troca. A sociedade como um todo, então eu falei do ambiente de trabalho, essas ações, essa palestra aqui do IPPE é algo positivo nesse sentido, porque a gente precisa falar, a sociedade tem o seu papel nisso. O Brasil também, a questão do cuidado com o envelhecimento, infelizmente, ainda está muito restrita às famílias. Tanto o Estado quanto a sociedade ainda acham que o seu papel é pequeno e não é. Então, eu coloquei aqui também o papel do governo, dos programas sociais, das políticas públicas que favorecem não só essa mudança de visão em relação ao envelhecimento, mas as trocas intergeracionais. E trago para vocês essa iniciativa super recente, muito interessante, do Maurício de Souza. Todo mundo já viu falar, né? A Turma da Mônica. Eu sou suspeita, né, gente? Sempre adorei a Turma da Mônica. Mas eles lançaram agora essa revista em quadrinhos sobre trocas intergeracionais. Então, é muito relevante isso, porque a minha geração, as gerações que viveram a Turma da Mônica se sentem atraídos para ler, assim como as gerações mais novas que gostam de revistas em quadrinhos e enfim, é uma revista que está tratando exatamente dessas dificuldades no relacionamento entre gerações, do preconceito, da necessidade de adaptação, de paciência, de conhecimento no dia a dia. Então, é isso aqui, olha, primeiro que ela começa explicando o que que é a intergeracionalidade, a importância disso, aqui em cima, né, nessa tirinha de cima. Então, fala, é o convívio entre pessoas de diferentes gerações permitindo troca de experiência, conhecimento, amor, sem qualquer preconceito e discriminação. Porque no dia a dia a gente sabe que às vezes uma pessoa em casa que fala assim, um pai que fala com o neto, faz um esforço de ficar com seu avô, ou fala com o avô, ensina alguma coisa, faz um esforço de ficar com o neto. Às vezes a gente percebe essa desconexão. Então, trazer esse tema e mostrar a importância disso já começa a mudar a visão. Então, aqui embaixo, né, uma adolescente falando do preconceito que ela sofre, e a avó ao mesmo tempo reclamando. Então, eu indico essa revista em quadrinhos. Se alguém quiser, pode me pedir, eu compartilho nos meus grupos, inclusive, porque a gente precisa falar sobre isso dentro de casa, e isso vai de encontro ao que eu falei antes: família, sociedade, governos, falando sobre a convivência e as trocas intergeracionais. Lembrando que a intergeracionalidade não é um favor que se faz, é uma verdadeira via de mão dupla, onde ambos vamos crescer. Então, não é você também empurrar para o outro nem a obrigação e nem a falta de comprometimento. Se a gente deixar, a gente tende a pensar assim: não, eu não vou me esforçar para interagir com o outro porque ele não quer, ele não tem paciência. Não vamos falar no outro, não, vamos pensar em mim. Então, eu vou fazer a minha parte de tentar uma troca, de tentar me conectar de alguma forma com essa pessoa que é de outra geração. Um outro motivo importante, relevante para a gente falar sobre trocas intergeracionais, a gente está vivendo já a chamada pandemia da solidão. No mundo todo, e aí os países mais desenvolvidos, mais à frente no processo de envelhecimento, eles já têm sofrido mais com isso. Pessoas que, porque quando a gente fala em solitude, que é a pessoa viver bem sozinha, isso é ótimo, a gente precisa desenvolver a nossa solitude, mas a gente tem que ter cuidado porque até com as facilidades do dia a dia, hoje você tem quase todos os recursos facilmente, sem precisar do outro. Né? Antigamente, você precisava, acabou o café, você tocava lá na sua vizinha e pedia. Hoje não, você vai pedir lá no iFood, você vai pedir no entrega, né? Alguém para já levar na sua casa. Então,
a gente está empobrecendo demais as nossas relações. E é isso que está provocando a pandemia da solidão. E a tendência é piorar. Por quê? Porque a inteligência artificial, apesar da gente saber que vai melhorar muita coisa, hoje a gente vê em países como o Japão, nos países da Europa, vários robôs, robôs pets, inclusive, cachorrinho de robô, que estão substituindo a convivência. Então, se a gente não parar para pensar que existem aprendizados que a gente só aprende na convivência com outro ser humano, a gente vai se isolar e a gente vai cair na solidão, e isso pode ser bem triste para cada um de Professora, nós. tá me Esses ouvindo? bonecos, em geral, são máquinas que são muito satisfatórias. Oi? É porque para mim aqui deu uma travadinha, aí eu não sei se pro pessoal também travou. Ah, sim. Então, vocês estão me ouvindo? Se alguém A- puder falar, Agora tá ok. tá ok? Aqui também travou um pouquinho. Agora voltou. Isso. Voltou? Tá. Então, não sei de onde que travou, mas eu estava falando da importância da gente se conectar com outras pessoas, porque as facilidades, inclusive, que a inteligência artificial vem trazendo, a tendência é que cada vez mais a gente se isole. O problema disso é que a gente relacionar com bonecos, com robôs, essas pessoas, que eu vou chamar de pessoas aqui, mas não são, esses instrumentos, esses objetos, eles são sempre favoráveis a nós, eles vão falar o que a gente gosta, né? Eles não vão nos desafiar, então a gente perde resiliência. A resiliência é algo que a convivência com o outro nos traz. Aquela pessoa chata, inconveniente, que a gente é obrigada a conviver muitas vezes, é essa pessoa que vai nos fazer crescer. Então a gente precisa disso, é como se a gente fosse criando uma imunidade, porque se a gente vai só convivendo no meu mundinho, só na internet com quem eu gosto, senão eu paro de seguir. Só ali com um robô, só ali com aquilo muito selecionado. O dia que eu preciso enfrentar coisas maiores na vida, eu não tenho base para aquilo. Eu não me preparei para nada ruim. Então, a pandemia da solidão, ela é perigosa demais por nosso lado emocional, para nossa saúde emocional e também pela saúde física, como a gente vai ver aqui. Eu quero compartilhar esse vídeo com vocês, porque esse é um vídeo meu que foi compartilhado mais de 2 milhões de vezes. E o que que eu notei de diferente dele? Eu tenho vários vídeos que foram compartilhados muitas vezes, mas as pessoas, o que elas me falam quando vê esse vídeo realmente é dessa necessidade de buscar o outro, de elas param para pensar que realmente talvez precisam estar abertos a essa convivência com o outro. E eu vou mostrar aqui para vocês e vocês vão entender o que que isso tem a ver com as trocas intergeracionais. No ano passado, no Japão, 4.000 pessoas foram encontradas mortas em seu apartamento um mês depois do falecimento. E a maior parte delas tinha mais de 65 anos. É um dado alarmante, até mesmo chocante, que mostra para nós a vulnerabilidade e o impacto do isolamento social e solidão na velhice. É algo que a gente, enquanto é jovem, não pensa, não valoriza. É claro que a gente tem que trabalhar a nossa solitude, que é estarmos bem conosco mesmos, né? Não dependermos de outras pessoas. Mas quando a solitude vira solidão, ela pode ser bastante deletéria e prejudicial no processo de envelhecimento. A própria apresentadora Marília Gabriela, ela declarou que ela teve uma carreira profissional muito bem sucedida, mas que ela não investiu tanto nesses relacionamentos sociais e após as 18 horas, quando ninguém liga para ela, ela sente uma solidão profunda. O que eu falo com meus pacientes são 4 coisas. Primeiro, invista nos relacionamentos sociais, ainda que muitas coisas te desagradem, mas se a gente não buscar o que nos conecta com o outro, a gente vai ficar sozinho. Nada vai ser interessante para nós. Segunda coisa, fortalecer os vínculos familiares também, porque é onde tem mais chance que essas pessoas nos acompanhem ao longo da nossa existência. Trocas intergeracionais é outra coisa essencial quando a gente pensa que no envelhecimento, se a gente tiver contato com pessoas mais jovens, e para isso a gente tem que ter a sabedoria de entender que a gente tem muito que aprender com eles. E a última coisa é participar de grupos sociais. Claro que a gente fica bem sozinho em casa, né? Às vezes dá aquela preguiça de fazer, de interagir, mas é isso que vai nos permitir construir uma trajetória com outras pessoas, trazer significado à nossa existência e permitir que quando a gente seja idoso, ainda que a gente curta a nossa solitude, a gente tenha artifícios para vencer os nossos momentos de solidão. No ano passado, no Peraí. Japão,
Então, gente, o intuito desse vídeo meu, né, foi como eu falei com vocês desde o início, meu papel geriatra, como geriatra e gerontóloga é um papel social também, é um papel de promover a saúde, alertar a população. Eu divido isso com vocês. A, a troca intergeracional, hoje, ela é um pilar essencial para a gente combater essa pandemia da solidão que a gente já está vivendo e que a tendência é só piorar. Olha esses dados. Então, a ciência já comprova que os idosos que têm vínculos significativos, eles têm menores riscos de demência. Quando a gente pensa em demência, a gente pensa em Alzheimer, demência vascular, enfim. Às vezes as pessoas me perguntam, Mônica, o que que eu posso fazer para prevenir demência? Todo mundo tem medo de ter Alzheimer hoje. A gente sabe que quanto mais a gente vive, maiores as chances. Sim. Tem remédio para prevenir demência? Não. Mas tem coisas que a gente pode fazer para prevenir demência? Tem. E uma grande coisa a ser feita é troca, conexão com outras pessoas, vínculos significativos. Se você tem medo de ter demência, saia de casa e relacione-se com outras pessoas. Segundo dado para nós, as relações significativas, tem um estudo de Harvard, foi o maior estudo sobre felicidade que já existiu. Fala que essas relações entre gerações, elas estão diretamente ligadas à longevidade e bem-estar. Tem um outro estudo, inclusive, que ele fala que no mínimo 3 anos a mais de vida, a pessoa que convive com outras gerações, ela vai ter. Esse outro dado mostra o seguinte: os idosos que convivem com outras gerações, eles demonstraram diminuição de depressão, melhorou função executiva, que é a capacidade de planejamento no dia a dia, e melhorou a memória. Além disso, aumenta a motivação e melhora o sentimento de utilidade. Olha quantos benefícios. Olha se isso não é um remédio que a gente precisa se esforçar para tomar aí no dia a dia. E junto com a troca intergeracional, eu trago esse conceito que é a solidariedade intergeracional. O que que é isso? Além da gente fazer um esforço de trocar, a gente assume de fato um compromisso, onde a gente vai se apoiar, se respeitar, colaborar um com os outros, reconhecendo o quê? Que nós somos parte de uma mesma história, cada um no seu papel. Na verdade, é a gente reconhecer que a gente precisa do outro. E isso eu reforço, não é só o idoso, nem é só o jovem que precisa melhorar isso. Há muitos idosos também que precisam entender que precisam dos mais jovens. E o contrário, a gente sabe também que é verdade. Então, quando a gente está disposto a fazer essa verdadeira solidariedade intergeracional, melhora a qualidade de vida de jovens, de adultos e idosos. Isso tem muito impacto positivo na saúde e no bem-estar coletivo. Então, quando a gente cuida das conexões entre as gerações, a gente cuida da sociedade como um todo. Nessa solidariedade intergeracional, a gente tem alguns fundamentos. O primeiro deles é a chamada ética do cuidado. Então, existe o princípio que a gente vai cuidar de quem vem antes, mas preparando um mundo melhor para quem vem depois. Além disso, a ideia de que há uma responsabilidade social compartilhada, entendendo que a sociedade ela só se torna justa se todas as gerações forem incluídas, ou seja, é uma sociedade onde todo mundo tem o mesmo valor. Infelizmente, a nossa sociedade ocidental, ela ainda valoriza muito só o que é jovem. E é impressionante como algumas pessoas tratam o envelhecimento como doença. Infelizmente, eu tenho que falar isso para vocês. Pessoas que tratam o envelhecimento como algo tão ruim que tem que ser combatido. Então, aquela pessoa que ela quer viver muito, mas ela não quer ficar velha. E aí eu falo que o etarismo, que é o preconceito contra a idade, infelizmente, é uma questão de tempo para que cada um sofra. Então, é fácil para um jovem falar que isso não existe, mas eu que convivo com idosos sei o que acontece no dia a dia. Nossa sociedade ocidental, se a pessoa não é jovem, ela muitas vezes ela é desvalorizada. E aí, falando entre a justiça entre as gerações, essa sociedade que ela valoriza todas as gerações, ela não deixa que os recursos e oportunidades se concentrem em apenas uma faixa etária. Infelizmente, na pandemia, talvez vocês se recordem que a gente viveu isso, né? Quando houveram poucos respiradores para pacientes graves, infelizmente, muitos serviços decretaram que a prioridade desses respiradores eram dos mais jovens. Um verdadeiro ataque aos idosos, né? Um verdadeiro um etarismo declarado, um preconceito, uma violência ao idoso.
né, que a gente vivenciou. Então, isso foge totalmente da solidariedade intergeracional. Até porque a gente sabe que a idade cronológica, ou seja, cada vez ela é menos relevante para nós. Hoje a gente fala em idade psicológica, que é a idade que a pessoa sente, e fala muito em idade funcional. A idade funcional é aquela idade das coisas que a pessoa dá conta de fazer. É isso que cada vez mais interessa. Por isso que as diferentes gerações precisam conviver e valorizar uma outra, porque o número é cada vez mais somente um número, somente uma data de quando você nasce. A gente tem que começar a fazer para facilitar essas trocas. Então, o que que eu tenho que fazer? Então, eu tenho que me envolver em projetos sociais, projetos, criar grupos ou participar de grupos de trocas de experiências. Então, culinária, tecnologia, leitura, estimular espaços escuta ativa, onde as gerações podem compartilhar cidades, centros de convivências e empresas. E é por isso que eu vou trazer aqui para vocês agora alguns exemplos bem-sucedidos, vocês vão ver que nada aqui é impossível de ser replicado, que a gente precisa começar a falar e acreditar que isso é para nós. É, Boa noite, pessoal. Aqui está travando. Envelhecer precisa. professora, parece que travou novamente. Deve ser alguma instabilidade de rede, né? Porque a gente está passando por esses dias de chuva, assim, aí costuma dar isso mesmo. Aí só puder Assim, repetir, tá? É, o pessoal que eu acho que não vi quem que falou, mas falou que travou para eles também. tá. Então, mais uma lembrança de que envelhecer tem que ser um eterno aprender e ensinar. Lembrando dos benefícios, tanto para os mais jovens, que quando você conta com quem viveu, você amplia seus horizontes, tem coisas que você não aprende em livros, nem redes sociais, experiências reais de superação. Então, é aquele jovem que às vezes está com uma dificuldade no trabalho, uma coisa que para ele é enorme, dificílima de ser resolvida, e que com uma conversa que ele vai entender o caminho mais fácil. Então, aprender sobre valores de paciência, ética, de sacrifício, de conquistas, de família. E uma visão de mundo construída pelo tempo que só mesmo os anos trazem. Por outro lado, os mais velhos, a juventude é aquela ponte do presente com o futuro. Então, aprende como se comunicar nos dias de hoje, como se expressar, aprende sobre o mundo digital, os seus inúmeros benefícios, adotam novos hábitos saudáveis, amplia o seu repertório e sempre um contato com alguém mais novo, em geral, traz mais propósito, mais alegria, mais curiosidade, renova as esperanças. Então, é mais um reforço de que os dois lados aprendem com isso. E aí eu quero trazer algumas experiências bem-sucedidas, como eu falei com vocês, experiências que podem ser replicadas e a gente precisa conhecê-las. Então, primeiro, essa cidade aqui na Holanda, olha que fantástico. Conheça a cidade onde jovens pagam menos aluguel ao conviver com idosos. O que que eles fizeram nessa cidade chamada Denver? Então, as casas de repouso, eles permitem que jovens morem lá, ou sem pagar aluguel ou pagando pouco, é o que chama de coabitação solitária. Então, esses jovens, qual é o benefício para os dois lados? Então, esses jovens eles vão morar gratuitamente ou com um grande desconto, e aí eles têm que dedicar 30 horas por mês para ter convivência com o idoso, mas uma convivência real, genuína, positiva. Então, conversa, jogo, caminhada, refeições compartilhadas, pequenas ajudas no dia a dia. Então, não é para você cuidar, não é assistência médica o foco. O foco é criar laços, melhorar a qualidade de vida e emocional dos idosos. Os estudantes, que eles ganham? Um espaço tranquilo para estudar, eles economizam com a moradia, além de todo o aprendizado da convivência. Olha se isso não é fantástico, gente. Olha como que a gente tem que pensar em implantar isso por aqui. Eu coloquei a Holanda, mas isso já acontece em diversos países da Europa. O jovem, a gente vê, jovem às vezes está nessa faixa de estudar, a economia, a renda é pouca, então ele vai morar no ILPI, além de tudo, não está aqui, mas isso
e a LPI que eu falo é o asilo, isso vai inclusive diminuir o estigma da institucionalização. Vai melhorar o ambiente do asilo. Então, eu achei isso fantástico. O custo é baixo e o benefício é grande. Uma outra coisa excelente no Japão, chamada de Silverwood. O que que é isso? São as creches intergeracionais. Então, você também vai ter junto creche e jardim de infância. Eles vão conviver diariamente. Qual que é o papel de cada um, né? Então, esses idosos, eles vão ser convidados a contar histórias, a brincar, a ler, fazer atividades artísticas. O que que eles observaram nesse país, nessa creche? Então, diminuiu muito os sintomas depressivos nos idosos, melhorou o humor. Só parece que travou de novo. Vamos só aguardar. Melhorou cognição, melhorou memória. E para as crianças, de novo, Ítalo? Parece que tinha travado Ficou para ruim mim. de Tá? novo? Foi. Tá travado, travou. Mas agora já voltou ao normal. Travou ainda? Já voltou? Vocês me desculpem, Voltou. aqui para mim tá dando como normal. Tá, você pode me avisando aqui, tá, Ítalo? Então, não sei se deu para vocês verem isso, mas no Japão, creche e asilo juntos, benefício para os dois lados. Olha essa outra atividade que aconteceu na pandemia. Um projeto em Portugal que começou a reunir idosos e jovens pelo Zoom, ou seja, uma plataforma como essa, para trocar receitas e para contar histórias. Então, foi muito interessante. Isso foi feita uma pesquisa enorme em cima disso. Os idosos relataram menos solidão. Os jovens relataram também diminuição da solidão, mas também a melhora na paciência, a melhora na escuta. Olha que projeto interessante. E aqui no Brasil? No Brasil, hoje a gente tem esse programa chamado Abraço de Gerações. Olha que coisa boa, a convivência entre idosos e crianças, ajudando a combater a solidão e a violência lá na Cidade de Deus, no Rio de Janeiro. Então, é um projeto onde você tem lá 60 idosos e 200 crianças aproximadamente, que elas vão frequentar, então, esse mesmo lugar, esse mesmo centro, eles vão ter aulas juntos, aula de canto, aula de teatro, aula de capoeira, e 3 vezes por semana, os idosos, eles leem livros infantis para essas crianças pequenas. Então, isso melhorou muito a convivência em sociedade, porque se eles são do mesmo bairro, é claro que aquilo não vai ficar restrito ao centro onde eles estão frequentando. Eles vão, essas crianças e esses idosos acabam levando isso para casa, então o que eles viram nessa atividade é que ampliou muito para fora do centro o benefício dessa atividade. O SESC, no Brasil, junto com algumas universidades, eles já começaram a promover encontros regulares de grupos de idosos e crianças para contar história, para teatro, para culinária, com excelente benefício, ainda mais o SESI com a sua amplos lugares de ação, né? Então, isso aí tem se propagado muito positivamente. Esse outro projeto, que é a chamada Educação gerontológica, muito simples, porque é muito frequente quando eu faço uma palestra, uma aula feita essa de hoje, que no final alguém fale comigo, eu já tive até convites, precisa ir na escola, precisa falar para os jovens, e a gente tem que feito isso. É, Mas então, quando a gente pensa, Sante, você levar isso para as escolas que já existem, não tem custo nenhum, mas começar, olha, idosos visitando escolas para contar histórias, para ensinar a brincadeira antiga, receita, bordado, hortas. Já temos diversas escolas cultivando hortas, adultos e idosos ensinando isso para os mais novos. Então, o objetivo, você valoriza tanto o saber popular, promove esse pertencimento o impacto que isso tem visto. Então, as crianças começam a respeitar mais os mais velhos, muda muito aquela ideia de que os mais velhos não dão conta de nada, não dão conta de aprender, não sabem das coisas. E os mais velhos se sentem úteis, se sentem ativos, se sentem ouvidos. Foi muito interessante uma escola que eu fui falar, e na verdade eu fui falar para os pais dessa escola, e uma mãe me contou que teve uma atividade que as crianças tinham que ir vestidas de avós.
avô, avó, e que ela foi, pegou para a filha dela, arrumou uma bengala emprestada, arrumou um chale, arrumou o talco e arrumou a filha dela toda assim. E que a filha dela, na hora que ficou pronta, falou: Mãe, mas por que que você me fez assim? Eu, não- a minha avó não é assim, nem a sua mãe, nem a vovó fulana, nem a outra vovó fulana não são assim. Aí que essa mãe parou para pensar, gente, essa é a minha identidade de idoso que eu tive no meu tempo. Os avós de hoje não são assim mais, realmente. Aquela vovozinha, aquele vovozinho já mais debilitado, isso está mudando. É claro que ainda tem, mas está da responsabilidade de cada um de mostrar o que que é o novo envelhecer hoje. Então, essa presença nas escolas eu acho fundamental para que essas crianças e adolescentes criem uma nova perspectiva de envelhecimento diferente das que nós tivemos. Esse outro aqui é um grupo de teatro intergeracional em São Paulo, mostrando, né, é uma mistura de adolescentes e crianças em peças teatrais, com temas sociais e, enfim, estimula a criatividade, escuta, expressão emocional, trabalho em equipe. E esse relato dessa senhora, né, voltou a sonhar depois que ela subiu no palco com seus netos em cena. Olha, olha que memória para os dois lados, né, que inesquecível. E outros projetos que eu coloquei aqui, para quem quiser pesquisar depois e saber que existe. Então, Conecta Vovô é esse projeto em que jovens voluntários, eles ensinam tecnologia para os idosos. Os Técnicos da Sabedoria, que é um projeto bem parecido com esse Conecta Vovô, que tem lá em Curitiba. Hortas comunitárias no Rio de Janeiro, em outros lugares de avós e crianças. E diversos projetos na internet, de plataformas digitais que vão unindo gerações, seja por meio de vídeos no TikTok, tutoriais no YouTube, grupos de WhatsApp, enfim, a internet é um lugar que pode ser bastante interessante e facilitador para isso também. E eu quero mostrar isso para vocês, que aconteceu, não sei se vocês viram, acho que foi semana passada, foi esses dias mesmo, o Gilberto Gil tá com uma turnê muito linda de ser vista, eu não fui presencialmente, mas vi, e me chamou demais a atenção, achei lindo, ele e a neta dele, vou colocar aqui para vocês, dividindo o palco, um momento maravilhoso, onde você vê que a idade é realmente só um número, e que essa conexão, ela pode ser muito valiosa para os dois lados. Nós também somos do mato, como o pato e o leão. Quando brincaremos do recato, até que nos tragam frutos, teu amor, teu coração. Alimento é justamente o significado da palavra temporão. Enquanto o tempo não trouxer teu abacate, amanhã será tomate, anoitecerá na mão. Abacateiro sabe usar o que estou me referindo, porque todo tamarindo tem o seu óculos desenho, sério, não esteja meio, se mangadeia também. Abacateiro serás meu parceiro solitário neste itinerário da leveza pelo ar. Só um pedacinho, né, para vocês virem. O vídeo nem é muito bom. Eu peguei na internet de alguém que gravou do próprio show, mas quem tiver interesse de ver depois e ver, inclusive, o depoimento e a fala deles, eles dividem essa música em diversos outros momentos e é muito encantador de se ver. Então, não importa a idade, a gente precisa saber que somos todos aprendizes e mestres ao mesmo tempo. E eu quero ir finalizando, trazendo então para vocês, depois dessa conversa, 10 motivos que eu espero que vocês saiam daqui motivados a quererem investir nas trocas intergeracionais, independente da sua idade, porque esse recado e essa necessidade não é só para o idoso e não é só para o mais jovem. Todos nós precisamos ter essa abertura.
adultos principalmente, que muitas vezes estão aí no meio dessa balança, também podem conviver. Qualquer idade, alguém 5 anos mais novo, 10 anos mais novo, tem essas pessoas no seu ciclo social, né? Então, alguém 5 anos mais velho, a gente não precisa falar. Eu trouxe muito hoje na aula os extremos para a gente lembrar da importância, mas no meio também é importante a gente ter pequenas variações. Você ter, conviver com alguém que tem uma visão de mundo diferente da sua vai ser muito enriquecedor. Então, isso fortalece os vínculos afetivos e sociais, promove saúde, de fato, com dados, como eu trouxe para vocês, desperta propósito e empolgação com a vida. E esse recado, especialmente, ele é para o mais idoso, porque eu falo muito sobre propósito, e propósito é a internet. Travou? Tá dando, Ítalo? Eu falo muito sobre propósito, e propósito é um dos pilares de saúde, e às vezes eu percebo no processo de envelhecimento a pessoa que está viva, às vezes sem doença nenhuma, mas faltando aquele o porquê de estar vivo. E às vezes é nessa troca que ela vai encontrar e renovar seus propósitos, vai encontrar aquilo que pulsa dentro de si. Então, isso ajuda a compreender o mundo em transformação, que é outra coisa essencial. Ser um pouco de metamorfose ambulante é a troca que traz. A gente precisa acompanhar o que o mundo está fazendo de novo. Retardar o envelhecimento funcional. O envelhecimento funcional é aquele das coisas que a gente dá conta de fazer. Então, quanto mais a gente convive com outras gerações e outras pessoas, mais funcional a gente fica. Contribuir para a cidadania e senso de pertencimento, como eu falei para vocês, isso hoje é responsabilidade de todos, gera empatia entre gerações, ajuda a combater o preconceito etário, que ele acontece para os dois lados, estimula o desenvolvimento pessoal e contribui para a desinstitucionalização e autonomia dos idosos, porque como a gente viu, inclusive, nas trocas, para aquelas pessoas, e às vezes tem medo, eu não quero ir para uma instituição, não quero precisar morar na casa de um filho, mas muitas vezes é a partir da convivência, é uma convivência que às vezes é de amigos um pouco mais novos, hoje a gente tem as coabitações entre amigos também, de diferentes faixas etárias. Então, isso também é interessante e pode ser uma forma de te permitir viver no seu lar por mais tempo enquanto você desejar. Então, eu quero deixar essas perguntas para vocês hoje, né? Hoje, se você se perguntar, e talvez eu gostaria que você escrevesse isso num papel para você, o que que você pode ensinar hoje? E o que que você ainda quer aprender? Você sabe disso? Talvez é a partir de você responder essas perguntas que você vai identificar aonde estão as trocas que você vai buscar. Então, valorize os encontros. Cada geração tem algo a dizer e a oferecer. Promova a troca ativa, seja ativa nesse projeto, nessa proposta, né? É um projeto que depende de nós. Por isso que eu falei para vocês. Então, em casa, no trabalho, na vizinhança, seja aquela pessoa que vai atrás e que busca conhecer e interagir com o outro. Abre espaço para o novo e o antigo coexistirem. Por fim, eu quero deixar aqui para vocês essa lembrança, né? A gente veio falar de pontes intergeracionais, mas toda ponte precisa de dois lados. E eu te pergunto hoje se você está disposto a ser um deles. Muito obrigada. Obrigada mais uma vez aos nossos patrocinadores. Agradeço especialmente ao IPPE pelo convite e oportunidade. Deixo aqui as redes sociais e os contatos do IPPE. Obrigada, gente. Isso aí, professora. Pessoal, aproveitando esse momento, né, se alguém quiser abrir o microfone, retirar alguma dúvida também, tá? Mandar aqui também a sua dúvida no chat, pode ficar à vontade, beleza? E aproveitando também, né, enquanto vocês pensam aí, né, convidar a todo mundo aí, quem puder abrir a câmera para a gente estar registrando esse momento, que é muito valioso para nós aqui do PPE, né? A gente repassa todo esse material para nossos aportadores, que são aqueles que acreditam nos nossos projetos. Isso aí incentiva, né, ele a acreditarem cada vez mais para estar gerando sempre mais e mais conteúdos, né, como este, de forma gratuita para todos aí, tá? Então, conto com todos para abrir a câmera, quem puder, viu? Alguém tem alguma pergunta? Tá tudo certo?
Uma pergunta, por favor. Boa noite a todos. Parabéns, doutora Mônica, pela palestra, né? De Obrigada, Evandro. Boa noite. muito conhecimento, experiências magníficas aí, né? Inclusive esses casos que você citou, da Holanda, Japão, do Brasil, né? Cidade de Deus. Fantástico, né? Esses movimentos, né? Interessante conhecê-los, muito bacana. Doutora Mônica, a pergunta que eu gostaria de colocar é com relação ao mercado de trabalho, né? Especificamente, o que que a senhora poderia dizer, como é que está o mercado de trabalho hoje com relação a essa visão, né, intergerações, né? Não só no dia a dia, mas na visão também do empresariado, né, na contratação de jovens, na contratação de pessoas com mais idade, né, que estão ativas para o trabalho. Como é que a senhora tem visto esse movimento aí no mercado de trabalho? Tá ótimo, Evandro. Obrigada pela sua pergunta, que eu considero muito relevante. O que eu vejo no mercado de trabalho é as empresas estão começando a virar a chave e entender mais. Isso a gente precisa falar que o Brasil ele está fazendo essa virada recente de que o profissional 50 mais especificamente, mas mesmo 60 mais, ele é um profissional diferenciado. E isso, os mais jovens, e o que ainda está precisando? Os mais jovens e os mais 50 mais estão aprendendo a se conhecer e valorizar um ao outro. Então, a gente só vai conseguir isso, Evandro, melhorar isso, falando sobre isso e falando sobre os benefícios dessa troca. Porque, como eu falei aqui, o mais experiente é aquele que é mais comprometido, isso é comprovado. Ele é aquele que lida melhor com as desestabilizações do ambiente de trabalho, com os conflitos, que valoriza o que precisa ser valorizado, que não entra tanto em pequenos conflitos. Enfim, e o mais novo, ele muitas vezes ele está mais à frente das novas tecnologias, mas ele está precisando de alguém que o direcione. Então, essa troca, ela é super positiva nas empresas que já entenderam isso. Então, agora, o que que eu, agora como geriatra e meu público é muito de adultos e idosos, percebo. Muita gente ainda persegue a tal aposentadoria. Quero fazer 60 para aposentar. É legítimo a pessoa não querer mais trabalhar no que ela trabalhou, às vezes não gosta, às vezes está cansado. Mas hoje, Evandro, essa população que já passou dos 50 precisa entender que a sociedade vai precisar de nós ativos por mais tempo. Porque quando eu falei para vocês que a partir de 2030 vai ter mais idosos do que jovens, não vai dar para as pessoas aposentarem, e porque antes a expectativa de vida era baixa. As pessoas morriam novas. Hoje, com a expectativa de vida em torno de 80, como que a pessoa para aos 60, 65, 55 e vai ficar aí 20, 25 anos fazendo o quê? Eu não estou falando só de que o país não vai aguentar em termos, né, da previdência. Eu falo em termos da mente, em termos do potencial produtivo das pessoas. Então, essas pessoas precisam se atualizar, precisam fazer isso que nós estamos fazendo aqui, precisam ir atrás de cursos, precisam se manter, buscar essa troca, buscar o que que o jovem pode me oferecer, buscar o que eu posso oferecer para o jovem, trazer isso para a empresa, mostrar para as empresas esse benefício. Acho que tem alguém com o microfone ligado. Entendeu? Então, o que eu estou vendo hoje, Evandro, respondendo a sua pergunta, a gente ainda está na transição, mas principalmente nesses últimos anos, o Brasil deu um passo grande à frente, partindo muito das empresas, de uma necessidade, inclusive, de profissionais capacitados, mas a gente ainda precisa falar mais sobre isso. O próprio 50 a mais precisa mostrar o seu valor e precisa correr atrás também, se interessar em ter essa troca e aprender muitas vezes essa parte tecnológica, que é mais o que talvez ele ainda é deficiente em relação às novas gerações. Excelente, muito obrigado, viu, pelas informações. Tá bom. Então, mais alguém, pessoal? Parece que a Quem? Deiralda está com a mão levantada. Geralda, pode ficar à vontade, tá? Você abrir o microfone, mandar aqui no chat. Geralda, Deiralda levantou, deixa eu ver aqui no chat. também não tem. Show. Tá Oi? fechando meu microfone. Oi.
Oi, Oi, Abriu? Bela. Beralda, estou te Abriu. Ah, ouvindo. tá bom. Então, doutora Mônica, eu estou muito feliz com esse momento, com essa palestra. Nossa, está me fazendo um bem muito grande. E assim, quantas dicas, quantas setas apontadas, né, para uma vida melhor do idoso. Eu sou bem idosa, eu estou com 79 anos. Eu sou, desde 2018, aluna eterna do IPPE. E eu tenho buscado tirar proveito de tudo que o IPPE oferece. E fez uma grande diferença na minha vida. Quando eu fui para o IPPE, eu já tinha algum tempo terminado o meu curso de faculdade, que eu entrei com 60 anos na faculdade. Com muita dificuldade, por causa de tecnologia, quase abandonei o curso, mas algumas pessoas me animaram, me incentivaram e eu não deixei o barco afundar na praia, e fui adiante. Mas eu queria dizer o seguinte, que assim, essa dinâmica de vida, ela precisa de ser alimentada por cada um de nós, né? O nosso jeito de viver, de alimentar, de ter atividade física, de ler, de conversar com outras pessoas, de convivência. Para mim, é especial isso. Eu frequento igreja, eu participo de grupos de trabalho, grupos de solidariedade, e há pouco tempo a pessoa falou comigo assim, nossa, mas deve ser muito sem graça ser idoso e aposentado. Não tem nada para fazer. Eu falei, ô filha, olha, não é meu caso, porque eu, para dar conta de minhas tarefas, eu tenho uma agenda. Eu toda semana faço minha agenda e todo dia eu revejo minha agenda. Eu tenho muita coisa para fazer. Se eu não me policiar, não me olhar, eu acabo nem tirando o meu tempinho de descanso durante o dia. Então, assim, e eu digo isso, doutora, porque isso para mim é muito bom, sabe? Isso me faz ser a pessoa que eu sou, viver da forma que eu vivo, e ter a saúde dentro do padrão da minha idade, eu considero uma saúde boa, com todos esses penduricalhos que tem, né? De tendinite, outras coisitas mais, mas ainda com vontade de estudar, vontade de aprender, vontade de fazer, vontade de participar, de colaborar. Eu acho que é isso. Agora, essa questão que vem do governo é muito duro, é muito difícil. Eu pego ônibus, é uma dificuldade, não tem, os degraus são altos, os motoristas não param perto do meio-fio, e ainda ficam sem paciência com a gente. É um dos casos, né? Porque tem outras coisas por aí, além de transporte público. Mas eu acho que é isso que você disse. É preciso a gente falar, é preciso a gente participar e fazer acontecer, né? Mas foi muito bom. Muito Que obrigada, viu? bom, Deralda. Quero te agradecer pelo seu depoimento, muito inspirador o que você falou. E assim, a senhora é o exemplo do envelhecimento que a gente precisa ter. Esse envelhecimento ativo, o fato de estar aqui, isso para vocês todos, estarem aqui querendo aprender, querendo ver o que eu posso fazer para viver melhor, isso mostra que quem está aqui é diferenciado. E a senhora, então, quando me fala, participa do IPPE, não é de hoje, né? Fez curso após os 60 anos, que começou, ou seja, enxergando o processo de envelhecimento como uma oportunidade de viver coisas que não tinha antes. Então, quem enxerga as oportunidades do processo vive muito melhor. E ainda falo uma outra coisa em cima do que a senhora me falou aí para nós, né? Que apesar de ter uma tendinite, ter uma coisinha, então assim, no processo de envelhecimento, ter saúde independe das doenças em si. Às vezes a pessoa tem uma pressão alta, tem um diabetes, claro, tem uma tendinite, nada disso é bom, mas o que conta para viver bem o dia é a funcionalidade. É o que a senhora falou, fazer as coisas. Você pega um ônibus, vai num evento, vai em outro, ajuda um, participa de um grupo. Isso é a saúde na velhice. Então, a senhora está de parabéns. Quero conhecê-la pessoalmente, ou pelo menos o rostinho da senhora aí. A senhora põe para a gente conhecer. Ô, Gostei doutora, muito de saber sua história. eu estou tão desbotada hoje, eu estou saindo de uma virose que A senhora vai fiquei ficar me ontem e devendo hoje, isso. assim,
tá? bem Porque foi ruinzinha. muito Mas inspiradora assim, para mim aqui conversar com a senhora e ouvir esse relato. Foi muito bom, acredito doutora, que e todos eu, nós e temos. moro sozinha. Como é que é? Eu moro sozinha. Isso, essa hora já está no fim do dia, eu sei como é que é. Eu Um moro abraço. sozinha, mas nunca estou só. Isso mesmo. Tem a solitude quando Assim, quer, mas foge da solidão porque participa de grupos e de tudo. isso é. Uhum. E procuro cativar os filhos netos, me vir tomar café comigo. Eu estou ficando assim, meio sozinha, eu falo, oba, vou aprontar um cafezinho. Ligo para um, para outro, ó, tem um pãozinho aqui que eu fiz, quer vir tomar um café? Que Aí ótimo. vem gente. Mesmo que não estão programando de me visitar, acaba visitando. É atração, né, também. E aí Isso. acaba as pessoas me convidando para eu ir. Tá certo, isso mesmo. Cada um corre atrás. Obrigada, Tchau. obrigada, viu? Acho que é Silvana, né, Silvana? Levantou a mão. Isso, tudo bem, gente? Boa noite. Boa noite. Então, doutora Mônica, eu não sei se você está lembrando de mim, né? Nós encontramos lá no Congresso. Eu também estou fazendo parte do IPPE com essa mesma proposta, né? Eu tenho a ação junto da PUC também, onde trabalho no projeto Pedalando com a PUC, e nós Ótimo. falamos muito sobre a questão da importância da intergeracionalidade na Isso. realidade de um mundo que está envelhecendo e precisa se preparar para isso diante das riquezas que já nos são oferecidas, né? Perfeito. Então, eu fico muito agradecida por termos a oportunidade de ter uma palestra tão enriquecedora nesse sentido. Eu também faço parte do IPPE com o meu trabalho, né? Para muitos aqui que não me conhecem ainda, eu sou farmacêutica e fiz também agora, né, dentro de 6 anos da minha vida, eu estou inserida no contexto da geriatria e gerontologia. Eu falo que participo dentro de um projeto, de uma proposta, de falar que vale a pena viver toda essa graça que está sendo compartilhada por todos aqui, na gratidão da palestra que foi apresentada, porque somos todos muito ativos e precisamos muito um do outro. Isso, perfeito. Cada um com o seu valor, com a sua sabedoria de vida, com a sua riqueza. E essa tem sido a nossa proposta de dinâmica profissional, né, doutora Mônica? Com Isso mesmo. certeza. É Se a verdade, gente Silvana. faz valer esta relação humana, com certeza as dores ficam mais amenizadas, né? E é importante, sim, buscar o recurso da medicina, mas a nossa interação social, a nossa participação ativa, com um cafezinho, com a minha ação de me lançar dentro da sociedade, com aquilo que eu posso contribuir, tudo isso aí são os remédios da vida da gente, que não são medicamentos, mas são os remédios. Né? Então, é um Perfeito. prazer compartilhar esse momento aqui, com certeza, porque são sabedorias de vida que cada um que, né, tem certeza, se todos pudessem dar o seu testemunho, seriam mesmo assim muito ilustrativos, de forma muito positiva, a dizer que vale a pena essa vivência da intergeracionalidade, essa graça de envelhecer amparado por uma situação assim, que mesmo que o mundo fale uma linguagem diferente, nós estamos aqui para pregar a linguagem do amor, a linguagem do respeito, da unidade, da comunhão, e foi tudo isso que a gente aprendeu aqui hoje. Então, fica o meu agradecimento, a minha proposta aí de também poder estar sempre com vocês, desenvolvendo esse trabalho juntos e fazer valer a pena viver. Muito obrigada mesmo. Obrigada, Silvana. Que coisa boa. A gente se conheceu outro dia e já estamos nos encontrando de novo, né? Sim, sim, Bom com saber. certeza. Isso Silvana, mesmo. você é esse exemplo do profissional que está aí inserido no contexto da geriatria, que tem esse olhar, né, para o benefício e a necessidade de conhecer as particularidades do envelhecimento, né, Sim. Silvana? Isso mostra um país que está envelhecendo e que tem muitos profissionais bons acompanhando isso. Que Sim, bom. com certeza. Nós temos uma bandeira Obrigada. para levar adiante aí
né? Com certeza, com a busca de muitos adeptos, E e isso, precisamos precisamos de pessoas muito, assim. sim, com certeza, estamos juntas, pode contar comigo, Obrigada, Silvana. viu? Um Muito abraço. obrigada. Parece que tinha mais uma mãozinha aqui. Era Acho que só Silvano mesmo, não. tinha uma, mas agora eu não estou vendo, não. Mas podem ficar à vontade, tá, pessoal? Quem quiser Olha. abrir o microfone, mandar aqui no chat, pode ficar à vontade, tá? Mais alguém? Então, professora, né, queria também, né, agradecer você, tá, por essa palestra, muito obrigado. Queria agradecer a todos também pela presença, passar uns recadinhos para vocês também, né, pessoal? Igual a professora disse, né, que tem todas as nossas redes sociais. Fiquem ligados, a gente passa tudo por lá, né, a gente posta todas as programações. Tem dois projetos acontecendo de forma simultânea, né, que é o Depende de Nós, que é o projeto que acontece essa palestra hoje. Tem um projeto Empreendedorismo Turbinado também, né, com muitos cursos, workshops, palestras, cine interativo, né? É um momento dinâmico que a gente aprende sobre empreendedorismo, né? De uma forma mais dinâmica, assistindo um filme, depois debatendo sobre o que foi passado de ensinamento, né? No filme, diretamente com o professor. Então, tem muita coisa boa, além também, né, dos eventos presenciais que acontecem no IPPE, né? Que tem a roda de conversa, tem um laboratório prático, e também fiquem ligados na Semana da Consultoria Gratuita, né? Que acontece. É um momento muito importante, é um diferencial que o PPL oferece para nossos alunos. É um momento que você pode ter ali com o professor, né, e mais voltado para o seu próprio negócio. Então, não perca essa oportunidade, é muito valioso, tá? Fica essa dica. E também, eu queria falar com vocês também, né, a respeito também do OpJob, né? Quem quiser fazer parte do OpJob é só entrar em contato com a gente, né? Não sei se vocês conhecem, mas o OpJob é um marketplace do IPPE, onde vocês podem colocar o seu produto ou serviço lá, né? Isso aí ajuda vocês aí a alavancarem as suas vendas, facilita o network, né? Entre vocês, alunos. Então, acredito que é muito valioso e é tudo totalmente gratuito. Então, quem quer fazer parte, né, é só manifestar o interesse, que a gente já realiza, né, a inscrição de todos na nossa planilha de controle e entra em contato para estar colhendo as informações do produto ou serviço, né, e estar cadastrando no aplicativo. Beleza? E no mais, né, para a gente estar finalizando aqui, desejar a todos aí um ótimo final de noite, um bom descanso, né? E falar que contamos com vocês para nossas próximas programações, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima. Obrigada, pessoal. Boa Páscoa para todos. Feliz Muito Páscoa a obrigado. Boa todos. Páscoa, gente. Muito obrigado. Boa Muito noite. obrigada. Boa noite. Tchau, tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau, Ítalo. Tchau, Obrigada. tchau. Obrigado a você, professor. Vou estar encerrando aqui, tá?